Bom dia! Bom dia! Agora estamos no ar com áudio. Exatamente. A galera sempre entra, né, e fica lá, tá sem áudio! O medo de estar perdendo conteúdo, né? Espero que seja. Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado aí por mais uma vez nos prestigiar nesse evento, que é o Repeteco. É a primeira vez que a gente faz isso, né? Primeira vez, porque foi uma audiência, quantidade de perguntas que ficaram sem resposta, deixou a gente com o coração partido. Tipo, não, vamos voltar para esse assunto. Exatamente, no evento anterior a gente falou de compras e não conformidade. Hoje nós vamos falar apenas de compras, porque de fato ficaram muitas perguntas sem resposta. Então, das 10 da manhã, horário aqui de Brasil, e já sejam muito bem-vindos nossos amigos de Portugal e África que nos ouvem, países aí de língua portuguesa. Já registro aqui os meus sentimentos aí pelos desastres naturais em Portugal, a gente está acompanhando aqui no Brasil, uma coisa muito triste. E vamos lá então, Dani, falar de compras hoje exclusivamente. Exatamente. Uma horinha de compras. Para quem não conhece ainda aqui, eu gosto sempre de começar interagindo com vocês, peço para que vá lá no chat, por favor, e coloca para a gente lá, se é a sua primeira vez, coloca o número 1, segunda, número 2, e assim sucessivamente, para a gente saber com que frequência você está voltando aqui nesse evento. Olha, um monte de gente aqui de primeira vez. Olha! Isso sempre nos surpreende, muito legal ver a galera de primeira aí. Que legal! Então, para você em especial, que é a primeira vez, deixar claro que isso aqui não é um curso, é um evento, uma sessão Tira Dúvidas comigo e com a Daniela, que somos especialistas na ISO 9001 e sócios, donos aqui da Templum Consultoria. Nos orgulhamos muito da nossa empresa, porque criamos um método que permite a gente prestar serviço de consultoria para todo tipo de empresa, de todos os tamanhos, em qualquer canto do país. Sem inflacionar o preço. Isso foi a maior inovação do nosso método. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais a Templum, entra lá na nossa página, preenche o cadastro. Certamente, com muita velocidade, alguém vai entrar em contato com você. Então, esse é um evento Tira Dúvidas. A gente sempre começa esse evento Tira Dúvidas com uma pequena introdução ao tema. E aí a gente abre para perguntas. Então, a dica para os navegantes, para os marinheiros de primeira viagem. Se você já tem a sua dúvida, manda agora. Vai lá no chat, manda a sua dúvida agora, porque a gente responde as dúvidas na sequência. Tem uma galerinha que usa o recurso aqui no Zoom do Question and Answers, que é o Q&A ali. A gente vai pedir para concentrar no chat, porque fica uma disputa aqui desleal. A galera faz muita pergunta no chat, então a gente vai se concentrar no chat. Se você está nos acompanhando ao vivo pelo Facebook, seja muito bem-vindo. Mande as suas perguntas aí. A Dani está com o Face aqui aberto e acompanhando as dúvidas da galerinha no Facebook. Bacana? Vamos só mais uma pergunta, só para a gente verificar aqui. Quem aqui já trabalha na área de compras? Isso é uma pergunta. É importante a gente saber quem aqui trabalha na área de compras. Aí, ó. Quem trabalha, coloca lá um sim, quem não trabalha, coloca um não pra gente. Porque a gente tem dois públicos aqui, né? Tem o pessoal, os RDs, que estão na parte de implementação aqui, e os compradores, efetivamente, as pessoas que trabalham na área de compras. Então, muita gente aqui tem bastante gente que trabalha. Na área de compras. Uma galerinha que não, mas acho que tem mais gente que trabalha do que não. Olha, RD, legal. Então, assim, é importante porque a gente consegue, quando a gente sabe esse tipo de público, a gente consegue dar tanto a ênfase para quem trabalha na área de compras, né? Quais são os critérios, as questões mais técnicas ali da parte de compras, quanto os critérios que o RD precisa se preocupar nessa migração do sistema de gestão, né? Então, é importante a gente entender esse cenário e é importante também saber que os compradores estão preocupados com a revisão da norma, né? Muito bom. Muito importante. Deixa eu abrir aqui. Então, aqui a gente está... Aí. Deixa eu compartilhar a tela com vocês, para a gente fazer essa introdução, então, técnica. Exatamente. E aí, sabendo que tem um monte de gente da área aqui, o desafio fica ainda maior para a gente, né? Porque a galera de compras, com certeza, quer se aprofundar no tema. Bom, pessoal, esse assunto de compras está dentro
da ISO 9000 em 2015, a revisão da norma. A Templo foi uma das primeiras consultorias, se não a primeira, a divulgar ali como que uma empresa de consultoria interpreta. Essa é a nossa função enquanto consultores, interpretar a norma e dizer o que fazer para atender cada requisito. E em compras não é muito diferente. E a gente começa lá entendendo o que mudou na versão 2008 para a versão 2015. O que mudou, Dani? O que foi o principal em compras lá? Na verdade, mudou um pouco da mentalidade, né? Então, já que a gente fala de mentalidade de risco, e quem já viu os nossos outros tira-dúvidas, os nossos seminários, sabe que a norma ela veio com um contexto com a mentalidade de risco, né? Então, a gente precisa olhar para todos os nossos processos internos e verificar o que pode dar de errado, o que pode impactar na entrega do meu produto e serviço. Diante dessa mentalidade de risco, a norma olhou o processo de compras e falou, opa, aqui tem um problema. E quando a gente tinha aqui, na versão anterior, o item de aquisição, tudo ficava muito relacionado com a compra de insumos efetivamente. A gente aqui na parte comercial, quantas vezes a gente foi fazer na visita comercial com o cliente? Ah, não, mas eu não compro nada, né? Porque ficava muito ligado à questão de matéria-prima, questão de processo produtivo. A norma fala, não, aqui a gente entende qualquer coisa que é provida externamente, por mais que tenha a compra efetivamente ou não daquele item, mas se é qualquer tipo de serviço, processo ou insumo que não é a nossa empresa que faz, mas ele é fornecido por uma outra empresa, eu preciso ter o controle sobre isso, porque isso impacta o meu produto e serviço. Por exemplo, coisas que antes a gente não previa, que agora a gente prevê nesse tipo de item. Já inventory, por exemplo. Né? Então, antes não entrava na parte de aquisição e agora entra. O controle de processos terceirizados, que antes ele era um itemzinho ali do item 4.1 da norma, agora vem forte dentro da parte de aquisição também, quando a gente fala de aquisição. Funcionários terceirizados também, que fazem parte do nosso processo, mas que não é um processo terceirizado, mas os funcionários eles executam algumas atividades também, prestação de serviço, compras de insumo. Então, quaisquer tipo de relações que são providos externamente, que não é a empresa quem faz, eu preciso ter o controle sobre isso. Por quê? Que impacta no meu produto ou serviço a ser adquirido. Isso. Essa é a grande diferença. Então, não vou olhar só para o insumo, não vou olhar só para a matéria-prima, eu vou olhar para o todo. A Dani começou explicando essa grande mudança que é o pensamento com base no risco. Exatamente. E a gente, toda vez que a gente fala risco, a gente tem que pensar em risco e oportunidade. Só queria acrescentar esse detalhe, essa ótima explicação da Dani, porque em todo momento você vai verificar daquele serviço, produto ou serviço que é provido externamente, quais são os riscos e oportunidades do seu processo. E quando eu faço análise de risco e oportunidade, estou sempre levando em consideração a qualidade do produto ou serviço no final da cadeia produtiva, vamos chamar assim. Exatamente. Então, daí como que funciona, né? Então, eu seleciono todos esses processos, produtos e serviços que são providos externamente, e daí eu faço uma análise, que essa análise, na versão anterior, eu tinha uma análise ali, isso faz parte do meu processo produtivo ou não faz parte do meu processo produtivo? Era uma análise simples. Agora, não só eu analiso se faz parte ou se não faz parte do meu processo de operação, como eu verifico qual é o impacto que eles têm no nosso sistema, no nosso produto ou no nosso serviço oferecido para o nosso cliente. É um impacto alto? Ou seja, se eu tiver algum tipo de problema com esse fornecimento, minha produção, minha operação, meu serviço para. É o impacto médio, tem um impacto, os clientes vão perceber, mas eu consigo, de alguma forma, reverter aquilo num curto tempo. Impacto curto, se eu tiver algum problema nesse fornecimento, o cliente não vai perceber esse problema. Então, quando a gente fala de impacto baixo, médio, alto, é sempre estar relacionado com a interação e com a percepção que o cliente tem daquilo que a gente vai entregar, daquilo que a gente vai produzir para o cliente. Tem a planilha bacana que a gente vai mostrar isso em prática já. Eu estou batendo o olho aqui no chat, vendo poucas perguntas. Vá mandando as suas perguntas, porque senão esse bate-papo vai durar 10 minutos. Muitas perguntas. Então, o texto lá antes, a aquisição. A organização
deve assegurar a conformidade dos produtos adquiridos. O tipo e a extensão do controle ao fornecedor dependem do efeito ao produto adquirido na realização do produto final. A organização deve avaliar e selecionar fornecedores com base na sua capacidade de fornecer produto de acordo com os requisitos. Isso era o que era antes. Agora, controle dos processos, produtos e serviços providos externamente, como a Dani já explicou, aumentou bem o leque, o espectro ali de controle. A organização deve agora controlar os processos, produtos e serviços providos externamente, sejam eles quais forem. No controle, a organização deve levar em consideração o impacto potencial dos processos, produtos e serviços providos externamente sobre a capacidade de atingir os requisitos do cliente e aos requisitos legais. Tá? Fechando aqui essa primeira parte conceitual, então, a aplicação na prática, nós precisamos classificar os fornecedores em relação ao impacto potencial nos processos da organização e identificar o tipo de controle a ser aplicado para cada grau de impacto. Exatamente. Não adianta nada falar, é um impacto alto, e aí? E aí, né? O que a gente faz? O que a gente vai fazer? Bom, para encerrar essa primeira parte conceitual aqui, nós vamos mostrar, então, como que nós, na prática, e sempre deixando claro, pessoal, que agora é a visão da Tempo. Existem outras consultorias no Brasil, e cada consultoria faz a sua interpretação e sugere um caminho. Esse é o nosso caminho. A gente vai mostrar uma planilha simples que resolve esse item da norma. Vamos lá. Bom, está aqui a planilhinha. Primeiro, no lado esquerdo aqui da planilha, nós temos um cadastro simples de fornecedor. E é óbvio que muitos de vocês que estão nos ouvindo, são centenas de pessoas aqui ao vivo, têm um software, outros têm um RP, outros não têm nada, outros têm uma planilha mais simples do que essa. Então, a nossa sugestão é manter simples. Se você precisar de campos a mais, basta incluir novas colunas aqui para ter aquelas informações que você precisa gerenciar. E para quem tem um software, o que precisa verificar? Se os itens que estão nessa planilha, que a gente fala que são ali os itens mínimos ali, você consegue ter todas essas informações no seu software, no seu IRP. Se não, daí você entra em contato com a sua empresa, vê se consegue incluir, adicionar campos, mas é importante que tudo que a gente tem disponível aqui esteja disponível no seu software. Perfeito. Então, um cadastro simples, nome do fornecedor, tipo, aqui em tipo se é produto, serviço, se é uma parceria ou uma terceirização, impacto, este aqui é o campo, né? Então, aqui a gente vai classificar. Este fornecedor, ele tem um impacto alto, médio ou baixo. Tem um lembretinho aqui, é isso aqui, ó. Tá lá, ó. O grau de impacto baixo. O serviço ou produto fornecido não está diretamente relacionado com a operação da organização. Por exemplo, um produto de limpeza. Se não for uma empresa de limpeza. Isso, a gente sempre dá esse exemplo. O cara é uma empresa, tem muitas empresas de limpeza, que o produto de limpeza é um fator crítico de sucesso para o negócio. Médio impacto. Falhas no fornecimento não afetam a capacidade da organização de entregar consistentemente seus produtos e ou serviços conformes para os seus clientes. Então, assim, é um grau de atenção, mas não afetam a capacidade de entrega. E o alto, que é onde nós vamos dar atenção, qualquer falha no fornecimento afeta a capacidade da organização de entregar consistentemente seus produtos e serviços. Aqui a gente vai ter problema de qualidade. Então, estes fornecedores classificados com grau de impacto alto, aqui na nossa planilha fica vermelho. Ó. O médio é amarelo e o baixo não tem cor nenhuma. Então, o amarelo é o grau de atenção, vermelho, grau de ação. Nós vamos descrever aqui quais são os produtos e serviços adquiridos desse fornecedor, quem é o contato, o telefone dessa pessoa. Indo para a direita, quais são os documentos que a gente precisa no ato da homologação. Exatamente. Aqui estamos sugerindo CNPJ, uma análise financeira e alvará de funcionamento.
Pode ser que para você a análise financeira seja inviável. Tudo bem, você vai simplesmente excluir esse campo, ou não se preocupar com isso. Aí vem os critérios técnicos a serem inspecionados no recebimento do produto ou serviço. Prazo de entrega, embalagem, data de validade, integridade física, qualidade, especificações técnicas, suporte. Posso incluir? Posso. Esse campo em branco aqui é sugestivo para que vocês incluam novos itens que são avaliados no ato do recebimento. Não, e esses itens em vermelho são sugestões nossas, né? Então, pode ser que você tenha muito mais serviço do que fornecedor de material. Então, por exemplo, embalagem não se aplica. Então, você vai alterar, você vai olhar para esse fornecedor do impacto alto e vai falar, bom, o que faz desse fornecedor ser um impacto alto? É essa característica que a gente vai ter que controlar e que a gente vai colocar aqui no lugar desses campos em vermelho. Então não adianta nada, por exemplo, eu tenho meu fornecedor, ele tem um material, uma caneta, por exemplo, uma caneta especial. A embalagem dessa caneta, ela tem algum tipo de impacto sobre esse fornecimento? Não tem também, então não adianta colocar também. É importante eu colocar características que realmente fazem parte desse impacto que esse produto ou serviço causa na minha organização. Eu vou dar um exemplo aqui, porque hoje o mundo muito moderno, muitos serviços sendo prestados via internet. Nós somos um exemplo disso. Há tempo presta um serviço de consultoria para hoje quase 400 clientes ativos simultaneamente consumindo o serviço através da plataforma. E nós, por nossa vez aqui, contratamos alguns serviços virtuais, como, por exemplo, os servidores onde são hospedados as nossas páginas. Este fornecedor é extremamente crítico para o nosso negócio. Então, tem um grau de impacto alto, altíssimo. Se ele falhar, o nosso serviço falha. A gente deixa de entregar aquilo que nós prometemos aos nossos clientes. Então, no caso, a gente vai avaliar ali a frequência de falha desse fornecedor, que nos entregou um contrato garantindo 99,9% de disponibilidade. Então, a disponibilidade é um fator que a gente mede. Um outro que nós medimos ali, desempenho. Será que esse fornecedor, esse servidor, está desempenhando na velocidade que nós contratamos e combinamos? Então, nós medimos essas coisas e é assim que a gente avalia este serviço. Então, um exemplo fora, né, da realidade de muita empresa, mas muito comum para outras que cada vez mais contratam serviços virtuais pela internet. Exatamente. Na sequência vem a avaliação. Tipo de avaliação. Aqui ela pode ser histórico. Então, estou avaliando aquele fornecedor de acordo com o histórico do mesmo. Eu só acho importante, a gente dividir os momentos. Então, num primeiro momento, eu vou fazer a aprovação desse fornecedor, né? Eu vou fazer a homologação do fornecedor. Nunca contratei dele, né? Nunca contratei dele, então eu vou cadastrar lá na coluna de cadastro, vou fazer a análise dele, eu vou verificar quais são os critérios que eu tenho que inspecionar. Então esse fornecedor está aprovado, esse fornecedor está homologado. Então tá bom. Eu vou fazer essa avaliação anualmente. Eu vou verificar se teve algum tipo de problema no fornecimento baseado naqueles critérios de inspeção ali. Eu vou verificar, daí a gente tem um procedimento de compras que indica, né? Então, a gente tem um formulário de inspeção de recebimento, que daí a gente pega esses itens aqui, coloca no formulário de inspeção de recebimento. Conforme esse formulário, eu tenho a avaliação do fornecedor. Essa avaliação aqui é realizada anualmente. Então, tem avaliação 1, avaliação 2, porque a gente entende o ciclo inteiro de 3 anos de certificação. Então, não é no mesmo momento. Então, como que eu vou avaliar se esse fornecedor ele atende os critérios ali, né? Então, daqui a 1 ano. Isso. E se você precisar avaliar com uma frequência mais baixa, ou de 6 em 6 meses, ou, por exemplo, tive um problema com um fornecedor crítico,
Obviamente que você tem a necessidade de uma avaliação mais curta. Não tem problema. Crie outros campos de avaliação e para aqueles casos específicos avalie. Não vou precisar esperar um ano para ver se o cara corrigiu os problemas dele. Exatamente. Então, muito bem complementado pela Dani, a avaliação do histórico, quando eu já tenho um histórico daquele fornecedor, eu tenho condições de avaliar pelo histórico se as coisas estão indo bem ou não. Certificação ISO é usada por muita empresa, solicita a certificação desse fornecedor, e deixa claro, porque isso é comum, é muito comum porque as empresas se apoiam no sistema de gestão daquele fornecedor. Comprovação técnica e aprovação técnica. Depois, quais são as evidências, a data da aprovação e o responsável por isso. Vou fazer isso 1, 2, 3, 10 vezes ao longo de ciclos. A gente recomenda uma vez por ano, pelo menos, mas há, obviamente, casos de avaliações em menos tempo. Legal, pessoal? Bom, essa é a introdução mais técnica e teórica do tema. E estamos aqui agora abertos para perguntas. Vou dar uma olhada aqui no chat, porque eu acredito que já chegaram algumas. Vou lá no comecinho para não pular ninguém. Se alguém já fez alguma pergunta lá atrás. Ótimo aqui, ó. Bom, inaugurando as perguntas aqui com o nosso amigo Antônio Saio, se eu pronuncio corretamente o seu nome. Será que existe uma diferença entre a avaliação dos fornecedores e a auditoria dos fornecedores? Existe. Existe. Na verdade, a auditoria dos fornecedores a gente chama de auditoria de segunda parte, e ele é um dos critérios de avaliação dos fornecedores. Então, eu posso avaliar o fornecedor por meio de um histórico de fornecimento, por meio de um relatório de conformidade, e a auditoria de fornecedor é um dos critérios de avaliação. Então, se eu tenho um produto ou um serviço que é muito crítico para o meu processo, eu não vou simplesmente confiar nele, eu vou lá fazer uma auditoria, um loco, para verificar se realmente ele tem condição de me entregar. A auditoria de segunda parte, ou auditoria de fornecedor, é muito utilizada em 2 segmentos. O segmento automotivo, que existe muita, porque é um segmento que exige uma segurança muito grande de peças e de produtos fornecidos, e no segmento de alimentos. Isso, e lembrando, né, Dani, que nós estamos falando de processos, produtos e serviços. Exatamente. Então, quando você terceiriza um processo, muitas vezes é necessário auditar o processo, porque são etapas que precisam ser perfeitas, exatamente, evidências que precisam ser colhidas, indicadores que precisam ser preenchidos. Há pessoas que contratam e subcontratam etapas importantes, cruciais do negócio. Você me lembrou agora, tem um grande cliente nosso que ele terceiriza o atendimento ao cliente dele. Nossa. Exatamente. Seríssimo. É muito sério. Então, o atendimento dele é inteirinho, e não call center, não. O atendimento ao cliente dele é terceirizado. Então, eles têm auditorias periódicas nesse fornecedor para verificar, e tem relatórios semanais de atendimento que tem que essa empresa precisa mandar para garantir indústria química, farmacêutica, o pessoal que, por exemplo, hoje produz cosmético. Muitas vezes você tem a ideia, a fórmula e nem toca na fábrica. A fábrica é totalmente terceirizada. É isso mesmo. Ótimo. Inauguramos aqui uma pergunta bem bacana. Aqui, chegando nas perguntas. Legal. Os produtos e serviços fornecidos externamente podem ser controlados somente na área de compras? Pode. Nesse novo formato da norma, eu acho muito difícil que esse controle fique restrito somente à área de compras, né? Porque você tem uma interface muito grande, inclusive com estratégia. Quando a gente fala de parcerias, de joint venture, a gente tem uma interface muito grande com a estratégia da empresa. Então, eu acho um pouco difícil que fique tudo restrito à área de compras, mas não tem nenhum tipo de restrição. Pode, mas de fato, em geral, tem outros departamentos envolvidos. Exatamente. No caso de manutenção de veículos, o mecânico de confiança não emite nota, não tem CNPJ, ou seja, é irregular. Como proceder?
Nesse caso, você vai ter que arranjar um jeito de... Faz um contrato de trabalho com Isso. ele. De alguma forma, você tem que... Essa relação comercial precisa ser colocada. Por mais que ele não emite nota, faça um contrato de trabalho simples ali, para você colocar isso como fornecedor terceirizado. Eu vou um pouquinho além, eu vou tentar te dar uma dica, porque... de fato, essa é uma operação irregular até pelos olhos do fisco. Você está pagando algo que não tem comprovante, ele está recebendo, está fazendo caixa 2 lá. O que é fácil fazer isso? E acho que você vai ajudar muito esse mecânico no caso. Abre uma MEI. Hoje, esse recurso que o governo brasileiro disponibiliza é espetacular. O microempreendedor individual, ele vai pagar R$40 por mês, ou por ano, acho que é por mês de tributo, é um negócio baratíssimo os impostos, e regulariza essa situação. Mas se isso não for o caso, algum contrato de prestação de serviço dele, pessoa física, com você, pessoa jurídica, para que você, você fique coberto e possa transacionar isso dentro dos requisitos legais e proceder com a avaliação da mesma forma. Exatamente. Você vai inspecionar esse serviço da mesma forma como com qualquer outro fornecedor. Legal. Tem aqui, uma próxima pergunta da Noêmia. A PharmaFries é uma empresa já certificada na 2015. Parabéns. Porém, há muito pouca informação disponível. Não sei se entendi. Não, mas assim, a versão 2015 da NOMA, ela é uma versão que ela exige uma quantidade de documentos muito menor do que na versão 2008. Então, não é a quantidade de documentos que vai falar se o requisito está conforme ou não, mas é a relação com que a empresa lida com esses itens e com esses processos, produtos e serviços providos externamente. Então, realmente, não é a quantidade de documentos que vai influenciar nesse resultado, realmente. Perfeito. Tanto que a nossa planilha é super simples. Bem simples. Outra pergunta aqui, Quem é que faz a avaliação do desempenho dos fornecedores? É o buyer, é o comprador ou o técnico da qualidade? Legal. É a pessoa que tem competência para fazer aquela avaliação. Então, por exemplo, no exemplo que o Igor deu, da análise dos servidores, obviamente não sou eu que sou a RD da Tempo, nem a Gisele que compra. Exato, nem a Gisele que compra, que vai fazer a avaliação do desempenho do nosso servidor. Quem vai fazer isso é o Omar, que é o nosso CTI. Isso. Então, tudo depende da competência técnica. Se os requisitos estão ali meio que cara crachá, isso daí não tem problema. Agora, se existe uma análise técnica disso, é a pessoa que tem competência para isso. Essa palavra de sistema de gestão, inclusive, ela é mágica, né, pessoal? Competência. Lá em recursos humanos, isso é muito enfatizado. Mapear quais são as competências que você precisa, verificar se as pessoas têm competência e quando há um gap, prover treinamento para que elas se capacitem. E uma coisa que é importante, as pessoas elas ligam a palavra competência com a questão de capacidade. O fato da pessoa não ter competência não quer dizer que ela não tem capacidade. A competência na ISO 9001 está ligada à questão de competir. Eu estou apto para competir aquela atividade. Então, eu tenho o conhecimento necessário. Não quer dizer que você não tenha capacidade. Então, vamos desassociar a questão de competência com capacidade. Né? Perfeito. A Noêmia, que fez aquela pergunta anterior, completou com mais outras duas aqui, que eu vou ler na sequência. Passamos a divulgar aos nossos fornecedores a avaliação que já era feita. E distinguimos os nossos fornecedores por críticos e não críticos. Tá ótimo, eu acho que sim, atende bem. Você pode, por exemplo, isso já era uma visão que trazia na ISO 9001, né, na versão 2008, quer dizer, então a gente já trabalhava com crítico e não crítico, não tem problema, só que daí você vai ter uma gama muito maior de fornecedores para trabalhar o controle quando você só trabalha com crítico e não crítico, do que quando você faz uma análise de impacto alto, médio e baixo. Aqui a gente está falando desse tipo de controle mais complexo para os fornecedores de impacto alto.
Aqui você está fazendo para médio e alto, né? Então, porque só o baixo que não tem relação, não é crítico. Então, essa é a única diferença do seu critério. Você está fazendo esse controle para uma gama maior, e o que é ótimo também. Isso. A Ana coloca assim, ó, concluindo, aumentou a lista de fornecedores que devem ser controlados? É isso? Não necessariamente. Na verdade, agora é uma ótica diferente sobre o item compras. Antes a gente olhava para compras de uma forma um pouco mais limitada. Agora nós estamos olhando para aquisição, compras de uma forma mais ampla. Mas porque as relações comerciais mudaram também, né? Então, a gente não tem mais aquela relação comercial tradicional, que eu envio o pedido de compras e recebo. Então, na verdade, complementando o que o Igor falou, a norma ela faz um convite para que a empresa olhe para uma forma diferente para todas as relações comerciais existentes, que não é a relação com o cliente. Principalmente tudo aquilo que é provido externamente, o que a norma quer? Que você olhe para isso que é provido externamente e defina aquilo que precisa ser controlado ou não. Aquilo que tem impacto, que é crítico para o seu processo, não é crítico. E aquilo que é crítico, você tem controle, que você tem gestão. Acho que o resumo é isso. Exatamente. E provavelmente aquelas empresas que não são fornecedoras, que são parceiras e que aparecem aqui, por exemplo, uma joint venture, elas já apareceram anteriormente nas partes interessadas. Né? Então, não é que eu vou começar a criar um monte de coisa, eu vou estender aquela análise das partes interessadas para uma análise de compras também. Tem uma pergunta muito legal aqui, do Renê Souza. E no caso de parcerias, exemplo para uma agência de turismo, como tratar as companhias aéreas e a rede hoteleira? Muito legal essa pergunta. Eu vou dizer por que eu achei ela muito legal. Porque, a princípio, pode soar que não tenho responsabilidade sobre esses parceiros. Mas eu entendo que há muita responsabilidade quando você elege que parceiros vai trabalhar. Então, começa por ali. Quais são as companhias aéreas que você trabalha? Quais são os hotéis que você homologou? Eu, pessoalmente, tive um problema enorme numa viagem a Buenos Aires, onde o hotel que a companhia, a agência de turismo reservou para mim, era de péssima qualidade. Eu tive um problema jurídico com isso, inclusive. Então, assim, a responsabilidade é da agência. O que você precisa fazer olhando para o sistema de gestão da qualidade, é deixar claro para o seu cliente onde começa e termina a sua responsabilidade e o que é a responsabilidade desses parceiros, desses provedores externos. Então, por exemplo, você não pode responder por atraso no voo. Então, eu vou deixar claro no contrato, deixar claro na promessa ao meu cliente que atrasos no voo são a responsabilidade da companhia aérea e deverá ser tratado de tal forma. Assim como problemas com o hotel, você deve orientá-lo como proceder, para que fique claro, né? E a qualidade do seu serviço de agência de turismo não seja colocado em questão, nem em xeque por erros desses parceiros, desses terceiros. Exatamente. E é importante também, né, quando a gente tem aquela coluna de critérios ali, é importante que você estabeleça os critérios que você julga importante para os seus hotéis e para as suas companhias aéreas, né? Então, é importante que você tenha. Então, vai ser a estrela que ele tem, vai ser a quantidade de aprovações do TripAdvisor, sei lá. Então, quais são os critérios que você vai utilizar para homologar esses hotéis e essas companhias aéreas dentro do seu sistema de gestão e como que você vai controlar a utilização desses serviços, né? Então, é importante isso, essa questão do limite de responsabilidade, então até onde vai esse limite de responsabilidade, mas é importante também, porque a partir do momento, por exemplo, que uma companhia aérea atrasa um voo, se a responsabilidade do agente sobre aquilo também é muito grande. Então, o que eu vou fazer e como que você como que você vai entrar em contato, como que isso vai ser operado pelo agente de turismo. Então, tudo isso tem que ser tratado, sim, dentro desse processo novo aqui. Hotéis, por exemplo, têm um impacto altíssimo na percepção de qualidade do seu serviço. Então, não homologue hotéis que não sejam aquele padrão que você quer para o seu cliente, que você está prometendo. Tá? Legal.
Se o material será enviado depois, não, nós não enviamos esses materiais porque eles fazem parte dos nossos produtos de consultoria e treinamento. O vídeo fica disponível lá no YouTube, sempre no nosso canal, no Facebook e no canal do YouTube. As planilhas, o material que vocês estão vendo, eles são conteúdo dos nossos produtos de consultoria e dos nossos produtos de curso, treinamento, que os nossos clientes pagam por isso. Inclusive, antes aqui de começar, tinha uma propaganda do nosso curso de formação, de transição da norma. Então, quem ainda não fez a transição, pode contar com esse curso, que é quase uma consultoria e é um investimento muito baixo, custo-benefício altíssimo. E vários depoimentos que a pessoa já certificou, já migrou só com treinamento. Esse foi feito para RDs, não é um curso para marinheiros de primeira viagem, mas é um curso especialmente desenhado para RDs experientes que não precisam de consultoria. Quem precisa de consultoria, contrata a consultoria da Tempo, que acontece através de uma plataforma maravilhosa que a gente criou e uma intensidade que é a maior do mercado. Os seus consultores, os nossos consultores, estão disponíveis das 8 da manhã às 5h30 da tarde para quantas vezes você precisar interagir com ele. Ele tem um método super bacana. Então, só para explicar o porquê do material. Estamos na empresa buscando obter isso. Gostaria de maiores informações sobre como adquirir. Falei um pouquinho agora sobre isso, e Raíssa, que nos pergunta, a gente pode falar depois desse evento aqui, em particular contigo. Que tipo de controle eu precisaria ter sobre uma empresa que presta serviço de manutenção mecânica para a nossa empresa? E aí? Ele tem um fornecedor que presta o serviço de manutenção mecânica. Daí, nesse caso, eu estou entendendo a mecânica ali, Aí tem que entender o que você é. Se você é, Antônio, uma indústria, se você é... Porque, assim, na verdade, o que você tem que... Pensando em qualquer tipo de controle, não só num controle de mecânica. O que você tem que olhar? Bom, se eu estou contratando esse fornecedor, se eu estou contratando esse serviço, se eu estou recebendo esse fornecedor, o que eu espero de resultado? Né? Então, a gente sempre tem uma entrada e uma saída. O que eu espero de resultado? O seu controle está sempre ligado com essa saída, com essa entrega que você espera. É o que eu falei, não adianta a gente falar, por exemplo, do fornecedor de servidor aqui, que a gente tem. Então eu vou entrar no site dele, o site dele é bonitinho. Isso me interessa? Isso está relacionado com a entrega dele efetivamente? Não está. Uma técnica que você pode usar é essa, de mapear essas entradas e saídas e fazer a pergunta: quais são os fatores críticos de sucesso dessa operação? Então, esse fornecedor, se ele falhar, o que pode me trazer de impacto negativo? O que pode me gerar de transtorno? A lista para essa resposta é o que você tem que controlar. Tudo relacionado com o impacto dele. Exatamente. A análise deverá ser somente dos fornecedores que podem impactar a entrega do produto final? Sim. É a nossa recomendação, né, Mary? Porque senão foi um negócio extremamente denso, burocrático, e aí as pessoas acabam não fazendo. Então, a gente recomenda esse detalhamento daquilo que tem impacto alto. Tem um fornecedor de serviços externos, instalações eletromecânicas. Atualmente, tenho definido uma seção homologação básica. E durante o serviço, tenho avaliações periódicas. Isso seria suficiente para 2015? Sim. Se sua avaliação estiver ligada com o impacto potencial dele, sim. Perfeito. Acho que essa aqui é a complementação de alguma outra pergunta, mas vamos lá. Mesmo os fornecedores classificados como baixo impacto, é necessária avaliação? Não. Os critérios podem variar de um fornecedor para o outro? Devem. Devem variar. Essa avaliação deverá ser feita de quanto em quanto tempo?
A gente até falou sobre isso. A gente recomenda pelo menos uma vez ao ano, mas se você precisar avaliar de 3 em 3 meses, tem gente, pessoal, clientes nossos que avaliam a cada fornecimento, de tão crítico que é. Então, pode ser a sua realidade. Então, você define a periodicidade. Você poderia liberar essa tabela para nós? Já falei sobre o material. Mas assim eu teria uma planilha para cada fornecedor e não uma única conforme apresentada? Não. Isso vai aumentar a coluna de critérios e você vai colocar um X, quais são os critérios que estão relacionados com aquele fornecedor. Isso. Vai ficar uma planilha grande, com certeza, se você tiver muitos fornecedores, mas fica legal até de administrar. Tá, legal. A Camila está pedindo aqui para a gente mostrar as descrições dos impactos. Vamos lá, Camila. Descrição do impacto. Está aqui, ó. Impacto baixo. O serviço ou produto fornecido não está diretamente relacionado com a operação da organização. E a gente deu o exemplo de produto de limpeza, deixando claro que não é uma empresa de limpeza. Médio. As falhas no fornecimento não afetam a capacidade da organização de entregar consistentemente seus produtos e serviços. O que é isso? Falhou, mas não vai impactar o fornecimento do meu produto e serviço. Então, é um grau de atenção que a gente não quer que falhe, e se estiver falhando com frequência é um problema também, vai gerar algum retrabalho, vai gerar algum custo extra. Um exemplo aqui, por exemplo, a gente tem a emissão, a prova e a emissão dos nossos certificados, nossos treinamentos online, é feito por uma plataforma. Ontem mesmo a gente teve um problema nessa plataforma. A gente resolveu rapidamente, não teve nenhum impacto na emissão final do certificado, mas teve ali algum problema, a gente conseguiu resolver. Então, está relacionada com a operação, tem um impacto dentro da operação, mas não deixou de emitir o certificado, não trouxe algum tipo de problema. E nem afetou o curso em si, que é o objeto principal. Exatamente. Então, é esse tipo de relação. Tem relação, causa um tipo de impacto ali com o cliente, mas não afeta ali o resultado final. Perfeito. Falhas no fornecimento afetam a capacidade da organização de entregar consistentemente seus produtos e serviços. Nossos servidores. Parar. Danou-se. Legal? Legal. Uma dúvida. A parte de avaliação somente seria na parte de homologação? A parte de avaliação seria somente na parte... Você está avaliando ali a aprovação do fornecedor, tem a aprovação do fornecedor, que a gente... Que é no primeiro fornecimento. Que é no primeiro fornecimento, e depois eu tenho as reavaliações periódicas. Então não é só na homologação. Vocês poderiam enviar esse formulário, né? Falei. Eu faço uma avaliação enviando um checklist ao fornecedor para que ele responda e me devolva. Legal, é uma forma de avaliar. Porém... Mas como que você comprova? Isso, porque assim, o fornecedor, se eu estou entendendo bem, você faz um checklist e pede para o seu próprio fornecedor responder. Isso pode ser tendencioso. Então, assim, é muito importante ter alguém com competência naquele produto ou serviço que foi adquirido, naquela parceria que foi feita, para fazer uma avaliação imparcial e correta. Não, e assim, e mesmo pedir algumas evidências das respostas informadas, né? Então, se o fornecedor fala que tem, por exemplo, controle de liberação, por exemplo, pede para ele enviar o formulário de controle para você verificar se tem todos os requisitos necessários. Então, é importante, a gente não pode simplesmente delegar. A questão da ISO 9001, na versão nova, gente, ela está muito ligada à responsabilidade da empresa. Então, a empresa tem, de acordo com a mentalidade de risco, ela tem que analisar criticamente tudo que acontece dentro da empresa para não afetar a capacidade. Então, simplesmente eu delegar a responsabilidade para o meu fornecedor. Responde aí, eu vou confiar nele. Mas espera aí, existe um risco nisso, né? Então, como que eu vou fazer para minimizar esse risco? Perfeito. Uma pergunta interessante aqui. Preciso necessariamente ter contrato para os processos terceirizados? Depende.
A lei brasileira não vai te exigir um contrato entre as partes, porque um acordo verbal, ele tem validade. Se você acordou, né, aquela prestação de serviço, verbalmente ela tem validade. A questão é que você precisa analisar o seu contexto da sua organização. Alguns serviços, como os que nós citamos aqui, hoje virtuais, eletrônicos, nem contratos fornecem, tem uma telinha de aceite, com algumas regras que estão lá. Então, naquele caso, não existe um contrato. Não adianta a gente chegar lá na Amazon e pedir para eles um contrato, eles não vão fornecer. Essa é uma realidade do mundo moderno. Entretanto, você precisa avaliar o seu contexto e a criticidade daquele fornecedor. Por quê? O contrato estabelece o que foi acordado e o que será fornecido. Ah, eu falei assim, não, mas eu tenho um pedido e para mim basta. Legal, se você tem um pedido para você basta, não tem problema nenhum. O importante, na verdade, tem um item ali de informações de aquisição, né? Informações desses critérios. É importante que no momento da compra, o que está sendo comprado, o que está sendo solicitado, o que está sendo homologado enquanto parceria, fique claro entre as partes. Isso é muito importante, mas não necessariamente tem a exigência de um contrato. Perfeito. É obrigatório auditar o fornecedor? Não. Inclusive, isso é requisito de poucas empresas auditam, mas naqueles casos que a gente explicou. E cada área controla seus fornecedores, exemplo, meio ambiente, segurança, laboratório. Compras fecha com o fornecedor de acordo com a lista aprovada. Então, nós teremos que implementar esta planilha para cada área, exemplo, ambiente, segurança, laboratório. Exatamente. Então, na verdade, pode ser uma planilha para cada área ou uma planilha só, onde tem todos os provedores externos da empresa. Você pode incluir ali uma coluna dizendo qual é o departamento responsável por aquele produto ou serviço. Devo utilizar somente um critério para avaliação na mesma planilha ou posso ir mudando de acordo com o fornecedor? Sim. Pode ir mudando de acordo com o fornecedor. Uma pergunta bem técnica aqui, tenho certeza que é de um RD. No item 842, item C2, diz: a eficácia dos controles aplicados pelo fornecedor externo. Vocês têm alguns exemplos? Tá. A eficácia dos controles aplicados a própria pelo fornecedor externo. Então, assim, eu tenho ali, volta na planilha, ali. Planilha. Isso. Então, vamos lá. Eu coloco qual é o impacto, né? Eu coloco quais são os critérios. Então, eu tenho um fornecedor, por exemplo, a Amazon, e lá nos critérios da Amazon, eu vou colocar ali, por exemplo, desempenho, disponibilidade. Eu vou colocar aí, ó, desempenho, disponibilidade. Tem mais um. Esses são os dois principais. São os dois principais. Desempenho e disponibilidade. Eu vou colocar um xizinho ali, que a Amazon, ela é avaliada nesses dois critérios. Daí eu vou ter a avaliação lá, se está aprovado, sim ou não. Então, eu tenho a avaliação pelo histórico. Então, pelo histórico, a gente tem uma planilha aqui de controle, a gente não teve histórico de ameaças à integridade, ao desempenho e à disponibilidade. Qual que é a evidência? A planilha de controle. Ou um indicador, aqui a gente tem, relatório. A gente tem aqui um relatório de disponibilidade. Então, quando acontece alguma coisa, a gente relata nesse relatório. A data de aprovação, então coloca hoje. 26. E o responsável, o Omar. Então, o Omar que aprovou essa disponibilidade. Ora, se eu tenho aqueles critérios técnicos e eu tenho essa avaliação, então isso quer dizer que a eficácia desses meus dois critérios está ok, porque eu tenho a evidência de aprovação e de avaliação desses critérios. Por uma pessoa competente. Respondeu? É isso aí. Como é que eu me perdi? Aqui. Como a nova lei de terceirização interage com a ISO em compras?
deve ser observada conjuntamente? Sim. Sim, e eu não entendo que mude grandes coisas, não, porque a regra, tudo que a gente falou até agora se aplica da mesma forma, né? Não há uma mudança por isso. Não. É só uma evolução, na verdade. Aqueles processos que forem terceirizados ou que se transformarem em terceirizados na sua empresa com a lei de terceirização, sem entrar nesse controle. Eventualmente o que vai mudar é isso. O meu funcionário que era um seletista, agora a minha relação com ele não é mais regida pela CLT, mas sim por um contrato de prestação de serviço. É interessante nessa parte de quando eu tenho funcionários contratados, eu posso estabelecer, por exemplo, que os critérios técnicos de avaliação desse funcionário terceirizado, eles respondem a uma descrição de cargo. Não tem problema, eu posso fazer essa relação. Qual é o critério técnico que eu avalio esse funcionário terceirizado? É com base na descrição do cargo que ele ocupa, porque eu estou avaliando o cargo que ele ocupa. Boa observação. Gostei. Pode falar um pouco sobre empreiteiros em obras como fornecedor de serviço? Ótima pergunta, Romildo. Muito comum no Brasil, né? Você tem alguém empreendendo, desenvolvendo projetos e construtoras construindo 100% terceirizado em alguns momentos, esses terceiros quarteirizando para empreiteiros pequenininhos. Então, na construção civil que a gente está falando é muito, muito frequente. E a sua pergunta é bem bacana, porque tudo que a gente falou até agora dá um belo suporte para você. Não sei se você é um empreiteiro que está executando o serviço ou se você está contratando empreiteiros. Mas se aplica muito bem. Quais são os critérios que você vai estabelecer para cada empreiteiro? Exemplo, vamos dizer que você contratou um sujeito para pintar, fazer acabamento, outro sujeito para está assentando o piso, e o outro que faz a estrutura. São 3 empreiteiros diferentes na mesma obra, e muitas vezes ao mesmo tempo. Cada um pode ter um critério diferente de avaliação e homologação. Exatamente. E ainda pensando no PBQPH, que é a ISO 9001 de construção civil, que a gente tem aqui? A gente tem 2 documentos. A gente tem o PQO, né, que identifica ali eu preciso identificar quais são os serviços daquela obra que são terceirizados. Então, eu tenho essa análise desse serviço terceirizado. E eu tenho a ficha de liberação do serviço. Então, eu consigo linkar o desempenho desse fornecedor com a ficha... com FVS. Exatamente, com a ficha de verificação do serviço executado por aquele terceirizado. Então, dessa forma, também fica muito fácil o controle e a avaliação desses fornecedores. E uma dica aqui, que acredito que você já viva isso, Romildo, aí o contrato é essencial. Essencial. Estabelece lá quais são as regras de retenção, quais são as obrigações dele fiscais, trabalhistas, para que você, se está contratando esse serviço, sempre pela lei brasileira é corresponsável, deve se cercar o máximo possível dessas questões para diminuir o seu risco. Então, só faça o pagamento se ele comprovar o recolhimento dos impostos, dos encargos, né? Exija a execução dos procedimentos de saúde e segurança do trabalho. Senão você vai ter problema. Muito legal essa colocação do Romildo. Edileuza, pessoal, tem um monte de pergunta aqui. Deixa eu ver onde eu estou para eu voltar. Tem mais 5 minutos para a gente tentar responder mais algumas perguntas. E antes eu quero interagir, saber como é que está indo aí, se a tua avaliação imediata aí de 0 a 10, o quanto está sendo útil para vocês. Vai lá no chat, coloca para mim de 0 a 10. Tem um monte ainda. Legal, um monte de 10. Muito obrigado pelo feedback. Que a gente fica aqui falando bastante. Não, e outra coisa também, né? Quem é a primeira vez, você assistiria outra, né? Exatamente. Se você recomendaria para o teu colega, sendo essa a sua primeira vez. Puxa, que alegria, que muita avaliação. Olha. Nota 10. E
Eu estou fazendo essa pergunta agora porque o tempo está acabando e a gente vai deixar alguém triste de novo, não conseguindo responder todas as perguntas. Mas vamos acelerar aqui nessa retinha final e consumir mais uns 5 minutinhos para a gente poder responder o máximo possível. Tem que passar mais para baixo. Aqui. A partir de quantas não conformidades encaminhadas ao fornecedor eu devo analisar a possibilidade de levantar novos fornecedores? Bom, vamos lá. Se é um fornecedor alto, não pode nem ter a primeira, né? Porque um fornecedor alto, uma não conformidade, a gente está falando de impacto no seu produto ou serviço, né? Então, eu num fornecedor alto não colocaria nenhuma. Uma boa prática que a gente utiliza é ter um fornecedor backup para todos os serviços indicados como baixo e alto, como médio e como alto impacto. Então, se eu já identifiquei que ele é um médio impacto, que ele é um alto impacto, eu já vou deixar ali um fornecedor aprovado como backup para que eu consiga utilizar ali numa emergência necessária um outro fornecedor. Então, isso é muito comum a gente faça isso. Mas, assim, tem uma quantidade de não conformidade certa, depende do impacto dessa não conformidade, depende da extensão dessa não conformidade. Não é uma ciência exata, então são 2 não conformidades, isso depende do impacto. Mas, se considerando um fornecedor de impacto alto, qualquer não conformidade é muito ruim. Muito bom. Uma pergunta legal aqui, ó, da Graziela. Tenho muitos fornecedores, produtos com mais de 100 itens. Posso ter controle apenas dos que mais compram? Você vai ter controle não do que você mais compra, daqueles que são mais críticos. Isso. Pode ser que tenha alguma coisa que você compre numa menor quantidade ou numa menor valor, só que aquilo tem um impacto muito grande, né? Então, você tem que avaliar aqueles que têm maior impacto. Exatamente. Eu estou lembrando aqui da gente, vários serviços são baratos, que a gente compra, e que impactam muito, né? Legal. Para o fornecimento de peças e serviços das máquinas utilizadas na operação, é necessário formalizar em contrato, pois tenho mais de um fornecedor que pode me atender. Depende, né? Depende de como que é a sua relação comercial com esse fornecedor, né? Não necessariamente pode ser que você tenha essa relação só baseada em pedidos de compra que você mande para ele, não necessariamente. Legal. Uma empresa terceiriza todo o processo de produção para fornecedores qualificados. Como faço o controle de processos em fábrica terceirizada? Nesse caso, eu recomendo a auditoria. Auditoria, né? Nesse caso, porque é muito, muito... todo o processo de produção, eu recomendo a auditoria de segunda parte. Show. Tem uma pergunta no Facebook? A gente... Então, acabou a bateria. Pessoal do Facebook vai nos perdoar aqui a falha técnica. Mas vamos lá. Em uma auditoria de ISO 9000 2015, tem sido exigida uma política de compras definida? Ou apenas basta apresentar um controle de fornecedor? Na verdade, ele tem... basta apresentar o controle do fornecedor. Se a gente for olhar a norma... não exige. De uma forma nua e crua, assim, não exige. Mas, pensando enquanto contexto da organização, dependendo do tipo de negócio que você está, as relações de compliance estão cada vez mais exigidas. Então, dependendo do tipo de relação que você está, não é a norma ISO 9000 que exige, mas é o processo de relação comercial com o seu cliente ou com o seu fornecedor que exige. Então, isso é muito comum. Ontem mesmo eu recebi um e-mail de uma cliente, que é uma cliente nossa, que o cliente dela, que o fornecedor dela está exigindo uma certificação de compliance. Então, isso tem sido cada vez mais comum, principalmente pelo cenário que a gente vive atualmente. Na nossa consultoria, a gente recomenda o procedimento. Legal. Temos uma situação. A característica da homologação de fornecedor de matéria-prima para a produção, óleo vegetal em carretas, com fornecimento contínuo e semanal, é diferente da homologação e controle de produtos e serviços, que por vezes não são sequenciais. Temos, então, de estabelecer 2 tipos de homologação e qualificação de fornecedores?
Não, na verdade, assim, a característica do seu fornecedor de matéria-prima, óleo vegetal, você tem essa característica. Então, independente de você ter essa avaliação periódica, a característica a ser avaliada é a mesma. Né? Então, você vai identificar quais são os controles. Ser sequencial ou não muda a aprovação, o critério de avaliação. Ou de homologação. Você vai ter as avaliações, elas serão em maiores quantidades, mas o critério técnico a ser analisado, mesmo que seja de um fornecedor e outro, é o mesmo. Perfeito. Aí o Romildo complementa aqui com uma outra coisa que me ocorreu agora. Isso é legal, né? Ocorreu agora. Na verdade, ocorreu tem uma meia hora para o Romildo. A gente está lendo aqui uma pergunta de 10h30. Você vê porque ainda tem pergunta para responder. O fornecedor é, muitas vezes, um atravessador, uma revenda, uma loja. E o produto, o material, pode ser adquirido de outro fornecedor também. Como funciona nesse caso? Tipo, aço da Gerdau, fornecido por distribuidor A, ou distribuidor B, ou distribuidor C. Ótima pergunta. Nesse caso, você vai avaliar o critério do material. Então, por exemplo, o aço, você tem as especificações técnicas do aço, e você vai avaliar o critério que você tem que verificar no aço. Então, essa empresa, ela tem que te entregar o certificado de qualidade, ela precisa te entregar dentro de uma especificação técnica, dentro de um prazo de entrega, dentro de uma condição de entrega, e daí você vai avaliar, e um desses critérios técnicos é justamente a especificação técnica do aço, que tem que vir junto com o certificado, mas a avaliação é do fornecedor. E tem um outro ponto importante. A Gerdau produz o aço e distribui para os seus distribuidores, você tem a opção de comprar do A, do B e do C. Cada um tem o seu diferencial competitivo. Qualidade do atendimento, prazo de entrega, preço, coisas assim que são específicos daquele distribuidor. Então, quando você está avaliando além do produto, quando nós avaliamos nossos fornecedores, principalmente quando há uma competição aí no mercado, você também está avaliando outros critérios, não só o produto em questão. Então, você tem que avaliar o fornecedor. Isso aí. E aí, uma complementação. Quando há uma não conformidade ou um problema nesse fornecimento, principalmente nesse exemplo que você deu, do produto, esse efeito volta em cadeia. Então, volta lá, a ideal é que chegue na Gerdau, porque o fornecedor vai ter uma recusa daquele material, vai receber aquilo de volta. Vai lá no fabricante, lá no produtor e dizer, olha, meu cliente devolveu por isso, repõe. E aí a Gerdau, por sua vez, no seu sistema de gestão da qualidade, vai abrir uma não conformidade e tratar aquele problema. Não, e outra coisa também, o seu fornecimento, você, por exemplo, dentro de uma usinagem, a sua especificação técnica é do aço. A sua especificação técnica não é a Gerdau, efetivamente. Então, tem outras empresas. Então, você pode, na minha especificação técnica, você pode comprar da Gerdau, da Silvamito, ou você tem outras empresas que você consegue fazer essa compra. Então, a sua especificação técnica não é o produto da Gerdau. Pode ser que tenha também, mas não necessariamente. Sua especificação técnica vai ser aço. E você pode comprar de outras empresas também. Legal. Quero fechar aqui com uma pergunta do Sérgio, muito legal. Qual a melhor forma de fazer um fornecedor conhecer o seu baixo desempenho no fornecimento, uma vez que não disponibilizada pesquisa de satisfação ou outro instrumento de comunicação? Ótima pergunta. Uma forma ótima de fazer isso é enviar para ele o teu formulário de avaliação. Então, você pode colocar em um formulário simples qual é o fornecedor, os dados cadastrais, o que ele forneceu e a avaliação. Quem foi a pessoa responsável, quem sempre será um competente, como nós dissemos aqui. Receber esse feedback sem provocar uma pesquisa de satisfação, certamente vai causar algum impacto no seu fornecedor. Fala, olha, formulário de avaliação do fornecedor. Vai ver, puxa, eu fui avaliado. Como eu fui avaliado? Eu não fui tão bem avaliado. Então, você está estimulando ele a melhorar. Exatamente. E outro ponto, o seu fornecedor, provavelmente, ele estará lá na sua análise de contexto da organização como parte interessada. E a gente tem ali a comunicação com partes interessadas. Então, realmente, isso é uma coisa que vai ser exigida realmente, essa comunicação sobre o desempenho de processos e produtos. Inclusive, inclusive uma entrada da análise crítica também, está tudo amarrado. Então, invariavelmente, você vai ter que ter esses dados de desempenho para passar para os seus fornecedores. Perfeito.
Pessoal, muitas perguntas. Muitas perguntas. Vou até aproveitar aqui o ensejo, que nós já avançamos 6 minutos do prazo combinado, e a gente procura fazer um evento mesmo em 1 horinha, porque a gente sabe que 99% de vocês aí estão trabalhando dentro do horário produtivo e eventos muito longos. Nós temos bastante experiência nisso. A gente vai perdendo a audiência, as pessoas vão perdendo o foco até, porque é muita informação. Então a gente pede desculpas aqui por não conseguir responder todas as perguntas. Graças a Deus vocês interagiram muito e aí a gente agradece por isso. É um alto assim, engajamento e interação com vocês. A nossa promessa aqui, o compromisso é que a gente continue com essas sessões Tira Dúvidas. Todo mês, pelo menos uma, a gente tenta fazer 2 sessões de diversos temas. A gente tem concentrado muito isso na ISO 9001, mas tem muita gente pedindo PBQPH que mudou, a gente vai começar a falar de PBQPH já. Tem muita coisa bacana no nosso roteiro aqui para vocês. Exatamente. Eu vou encerrar fazendo uma propaganda rápida aqui do curso de transição. Então, para você que está assistindo agora, quem contratar o curso hoje, dizendo que participou deste bate-papo, terá um bônus de R$50. O curso, se não me engano, deixa eu olhar aqui, é baratinho. 499? R$499. Está aqui, ó. Vou colocar na tela para vocês rapidinho, e eu peço licença desse Jabá, que é ele que financia esses eventos, nos ajuda, ó. 3 parcelas de R$166. O que tem lá? São 6 módulos com 3 horas. São 18 horas de conteúdo nesse formato. Eu e a Daniela entregando com muito carinho e dedicação todo o conhecimento, sem planilhas, documentos, procedimentos, tudo. A única coisa que não tem nesse treinamento, por isso que é quase uma consultoria, é o contato com os consultores. Aí, não tem. Se você quiser um consultor, aí tem um produto de consultoria, que obviamente é um investimento muito maior do que esse. Então, esse produto não é para marinheiros de primeira viagem. Eu estou aprendendo que é ISO 9001. Não é para implementação. É para transição. Vou sair da 2008 e ir para 2015. Entra lá, está o endereço ali, templo.com.br/Universidade Templo. Acha lá esse curso e você vai preencher o formulário colocando lá o teu R$50 de desconto. Só tem que pedir pro pessoal, eu não sei se eles geraram lá o voucherzinho para hoje. Eu vou pedir para criar o voucher curso compras, ou curso compras é o código para os R$50 de desconto. Num negócio que já é barato. Curso compras. Tempo 2017, tudo maiúsculo. Então apaga o que eu disse. Tempo 2017, tudo maiúsculo. É o voucher que o pessoal criou para você ter esses R$50 de desconto. Legal? E assim, como a Daniela falou, eu tenho certeza absoluta que vocês vão adorar, porque as pessoas que fazem se apaixonam e estão conseguindo fazer a transição. O que é a promessa desse curso. Se você não gostar, a gente faz questão de devolver seu dinheiro, sem te perguntar muita coisa. E a gente faz isso com segurança, porque até agora ninguém pediu dinheiro de volta. Todo mundo gosta bastante. Legal? Pessoal, é isso. Muito obrigado. Obrigado pelo feedback e até a próxima. Até o próximo mês. Nós já estamos no finalzinho de junho. Julho, já tem aí algumas pessoas pedindo temas e tal, e a gente já vem já por e-mail avisando para vocês. E mandem sugestões de temas também, né? Mandem sugestões de temas. Entra lá no nosso Facebook, coloquem lá sugestões de temas que vocês querem, mandem e-mail para a gente também. A gente adora receber sugestões de vocês. Adora. Muito obrigado. Bom dia para vocês. Até mais. Tchau, tchau.